Graça e paz, meus irmãos. Como é de se esperar, nós temos saudade da nossa comunhão pública. Nós estamos já aí há 10 dias, desde o isolamento social que nos submetemos por força da lei, pelas necessidades. E antes de que isso acontecesse, nos cultos aos domingos, nós estamos trabalhando no livro dos Salmos. Domingo pela manhã, nós estamos meditando no Salmo 119, uma exposição sequencial de cada estrofe. E nos domingos à noite, os Salmos de degraus. E hoje eu quero trazer ao seu coração algumas aplicações pastorais naquele que é o mais conhecido de todos os salmos, é o Salmo 23. Todos nós conhecemos, a maioria o conhece de cor, as crianças já o conhecem também. Há muito o que se dizer a respeito desse salmo, sobre a estrutura dele, sobre os termos aqui utilizados. Mas, nesse momento, eu vou me ater a algumas aplicações pastorais para a sua vida. Eu espero que Deus ele possa falar ao seu coração nesse que é um salmo que você já conhece muito bem. Mas vamos ler e vamos a algumas aplicações que nós podemos tomar direto para a nossa vida e podemos encontrar conforto nessas palavras do rei Davi. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavras maravilhosas, irmãos, por mais conhecidas que sejam, elas sempre trazem conforto ao nosso coração. Não há como negar o conforto somente em ler essas palavras. Como eu disse, muito pode ser dito a respeito desse salmo. Criação de ovelhas. Davi, ele está falando de um relacionamento de um pastor cuidadoso com uma ovelha que necessita de cuidados. De onde ele tirou isso? Criação de ovelhas era uma das atividades econômicas mais comuns em Israel nos tempos antigos. Davi, nós sabemos muito bem, antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas. Antes de habitar no palácio, ele conviveu muito tempo nos pastos conduzindo as suas ovelhas. E certamente, quando ele escreve o Salmo 23, ele tinha em mente todo o cuidado para com as suas ovelhas, todo o cuidado dedicado, toda a dedicação de tempo, de esforço, e certamente ele toma isso como exemplo do cuidado de Deus para a sua vida. E é por isso que ele diz, logo no começo, o Senhor é o meu pastor. Porque Davi sabia que Deus, sendo seu pastor, cuidaria dele. E algo que nos chama muito a atenção aqui, e é muito importante nós observarmos esse fato, destacar, é que em todo o salmo, Davi, ele conjuga os verbos sempre na primeira pessoa do singular, meu pastor, deitar-me, guia-me, sempre primeira pessoa do singular. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o texto está falando de uma experiência pessoal. Essa é uma experiência intransferível que cada um de nós
deve ter com Deus. Ele começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é claro que isso não significa que Deus nos dará tudo que nós queremos, mas que Ele nos dará tudo o que nós precisamos. Agora, isso só acontecerá se o Senhor for realmente o nosso pastor, se Ele realmente estiver conduzindo nossas vidas. Porque se nós fazemos somente a nossa própria vontade, se nós escolhemos os nossos caminhos que agradam ao nosso coração, mesmo sendo em direções pecaminosas, então não é o Senhor que está nos conduzindo como nosso pastor. É a nossa carne, é o pecado, e Deus não estará nos conduzindo nessa jornada. Agora, se nós estamos vivendo de acordo com a sua vontade para nós, então nós estamos seguindo ao Senhor como suas ovelhas. Ele será o nosso pastor. O ensino é que tudo começa com compromisso e obediência. Essa é a essência do Salmo 23:1. Ele nos ensina que se nós estivermos comprometidos como ovelhas para obedecer, para seguir ao Senhor, então Ele está comprometido conosco para cuidar de nós, para suprir as nossas necessidades em tudo aquilo que for preciso. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Melhor tradução, uma tradução mais literal, seria aqui: de nada eu terei falta. Eu não tenho falta de nada porque, afinal de contas, o Senhor é o meu pastor. Então você está sentindo falta de alguma coisa na sua vida? Talvez você, enganado, possa até pensar que sim, mas pense de novo. Algo falta na sua vida? Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque muitas vezes nós temos um sentimento ilusório de falta, e isso pode ser maligno. Um exemplo simples: Deus ele nos dá pão, e aí nós achamos que falta manteiga. Deus nos dá pão com manteiga, nós achamos que falta queijo. Deus nos dá queijo, nós achamos, mas onde está o presunto? Falta presunto. Mas veja, quando Deus nos deu pão, nossa necessidade já estava suprida e plenamente suprida. E quando nós pensamos assim e somos agradecidos por isso, há alegria no nosso coração. Nós podemos dizer: graças a Deus, obrigado, Senhor Jesus, o meu pastor que tem me suprido. Olha, irmãos, quando os israelitas atravessavam o deserto, Deus lhes deu o maná. E esse maná vinha todos os dias, com exceção do sábado, porque na véspera eles recolhiam uma porção dobrada e eles comiam o que haviam recolhido na sexta-feira. Então nunca faltava, mas eles nunca estavam satisfeitos. Leia Números capítulo 11. Eles chegam a se referir esse maná como pão maldito. E essa insatisfação, meus irmãos, ela é maligna. Veja o que diz Eclesiastes 6, verso 7. Diz: todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. E isso nos envergonha, isso nos humilha. 1 João 2,16, nós vemos aqui toda a essência do pecado, e a palavra nos diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Os israelitas na jornada queriam carne. Deus lhes deu o que eles pediram, mas isso lhes fez mal, eles tiveram nojo. Ainda Números capítulo 11, você pode ver essa narrativa. E nós precisamos ter muito cuidado com o que nós queremos. Nós não estamos impedidos, proibidos por qualquer preceito bíblico de orar pedindo algo que não seja pecaminoso.
Mas nós precisamos estar dispostos a receber não, como um ato de bondade de Deus. O não de Deus é sempre uma proteção amorosa, nunca se esqueça disso. Então, nós paramos de pedir. Lembra-se de Paulo? Ele tinha um espinho da carne que certamente era algo terrível, fosse o que fosse, nós não sabemos o que era literalmente, mas fosse o que fosse, era algo que trazia grande dor e incômodo à sua vida. Ele orou uma vez, Deus não tirou, ele orou duas, nada. Terceira vez que ele orou, tendo orado 3 vezes, Deus lhe respondeu: olha, Paulo, eu não vou retirar não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele então para de orar, ele para de pedir, porque ele prefere a vontade de Deus, o não de Deus, porque ele é melhor do que a sua própria vontade. Nada nos faltará, é o que o salmista diz. Nada tem nos faltado. O que nós precisamos, o Senhor nos tem dado. Prova disso é que nós estamos vivos. Nós temos projetos, nós temos sonhos, ansiamos por melhora. Se alguns pedidos legítimos, eles ainda não foram atendidos, nós sabemos que para tudo Deus ele tem um tempo certo. Todas as coisas, Deus ele tem o tempo determinado. Não existe só o certo, existe também o certo no tempo certo. Nada nos faltará. No momento em que o suprimento se fizer necessário, ele não faltará. No momento em que o suprimento ou a necessidade ou o que pedimos for oportuno, ele não nos faltará. Algumas vezes, Deus ele nos dá muito mais do que nós precisamos. E na maioria das vezes, eu creio que tem sido assim com as nossas vidas. Deus ele nos tem dado muito mais do que nós precisamos. E isso não significa que nós temos que ter para desperdiçar. Nós passamos a ter em abundância, o nosso cálice se enche a ponto de transbordar. Ele diz no verso 5, meu cálice transborda. E quando um cálice transborda, não é para que ele seja derramado no chão, é para que nós possamos ter a alegria e experimentar a alegria em Deus de compartilhar com o nosso próximo, não deixando que o cálice dele fique vazio. Não justifica um cálice transbordar e o outro vazio. E a partir do verso 2, o salmista, ele mostra o que acontece na vida das ovelhas do Senhor. E nós temos aqui tantos pontos positivos, meus irmãos. Ele nos diz aqui a partir do verso 2, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Repouso, descanso, segurança, alimento, refrigério, direção. Essas palavras nos mostram que Deus ele está atento para suprir as necessidades fundamentais do seu rebanho. Todas elas. E isso envolve questões físicas, envolve questões psicológicas, envolve questões espirituais, porque nós somos um ser inteiro e Deus ele cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. O que nós não temos aqui são artigos, coisas que atendam à cobiça, algo que atenda à soberba da vida. Ele não vai nos deixar sedentos, Deus não vai nos deixar famintos, perdidos e abandonados. Agora, por outro lado, o texto, ele também traz aqui alguns pontos de adversidade. Veja,
Versículo 4, ele fala sobre um vale da sombra da morte. Ele diz, olha, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, talvez esse dia chegue mais perto do que imaginamos, talvez você esteja andando por esse vale. No verso 5, ele fala sobre os inimigos, um outro ponto adverso, e ele diz, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, e eles podem ser muitos. Inimigos espirituais, corações humanos, maldosos. E isso mostra que a vida com Deus, meus irmãos, ela não é uma fantasia. A vida com Deus não é isenta de aflições, porque as dificuldades fazem parte do caminho de qualquer um de nós. Ele nos leva pelas veredas da justiça, e vereda é um caminho estreito. Vereda não é uma avenida larga, uma autoestrada. A vereda é um caminho estreito, muitas vezes cheio de curvas. Davi, ele se lembrava que quando conduzia suas ovelhas, ele encontrava-se com animais predadores e esses animais queriam devorar as suas ovelhas. Ele chegou a matar um leão, um urso para proteger o rebanho. 1 Samuel 17 nos traz Davi narrando essa sua experiência. E assim também, da mesma forma, em nossa vida, nós encontramos o diabo, e 1 Pedro capítulo 5 nos diz que ele vive ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o salmista, ele se tranquiliza, porque ele diz no verso 4, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa talvez seja a afirmação de maior destaque. Nesse salmo é a afirmação que mais traz descanso, segurança para a nossa alma. O verso 4, tu estás comigo. O mais importante não é o que Deus pode nos dar. O mais importante é a presença de Deus conosco. O melhor que Deus pode nos dar, o melhor que nós podemos receber de Deus é Ele. Como Moisés disse, se o Senhor não for, não me mande ir. Mais importante, meus irmãos, é Deus estar conosco, seja qual for a situação. Em qualquer lugar em que a ovelha estivesse, ela ficaria muito tranquila se ela levantasse a sua cabeça e visse o cajado, porque quando ela olhasse para o cajado, ela sentiria segurança, o pastor estava presente, o pastor estava atento, o pastor estava cuidadoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não nos faltarão bênçãos, não nos faltarão lutas, não nos faltarão adversários, mas tudo isso irá cooperar para o nosso bem. Deus está empenhado em nos abençoar, Ele ama nos abençoar, Ele insiste em nos abençoar. Olha o que diz o verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu costumo ilustrar esse versículo como um míssil teleguiado, escrito o nosso nome, e esse míssil, ele está trazendo bênçãos e misericórdia e bondade, e isso nos persegue. Você muitas vezes tenta escapar, mas ele te persegue todos os dias da sua vida. Ele não desvia de suas ovelhas a bênção e a misericórdia. Elas nos seguem todos os dias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A última frase do Salmo nos mostra que essa nossa caminhada com o Senhor não é uma caminhada limitada a esse mundo, ela continua na eternidade, porque depois que atravessarmos o vale da sombra da morte nesse mundo, estaremos na casa do Senhor, e isso traz conforto enorme para a nossa vida. Há um conforto para além dessa vida.
Depois que nós atravessarmos o vale da sombra da morte, nesse mundo, entraremos na casa do Senhor. E lá não haverá mais inimigos, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, lá não há tristeza, lá não haverá mais pecado. Salmo 23 fala da jornada do salmista durante sua vida, como ovelha que caminha com o pastor durante o dia. Quando se aproxima a noite, as ovelhas são recolhidas pelo pastor cuidadoso. Assim será conosco. A última frase diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós seremos recolhidos na casa do Senhor, onde nós passaremos a eternidade em suprimento inesgotável, em glória inimaginável, em descanso eterno. O Senhor Jesus, ele diz em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Devemos ansiar estar com o pastor, andar com o pastor da nossa alma aqui, para que nós estejamos onde ele está, para que nós estejamos na eternidade de glória sem fim com ele. Portanto, meus queridos, não há o que temer. Se o Senhor é o seu pastor, não há o que temer. A sua bondade, a sua misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. E quando a sua jornada aqui chegar ao fim, você descansará seguro na casa do Pai. E se o Senhor ainda não é seu pastor, peça a Ele que seja. Coloque-se como ovelha diante dele. Venha a Ele. Sem resistir, você não encontrará jamais lugar de maior segurança. Venha a Ele, comprometido como ovelha, para obedecer e seguir ao Senhor, não para obedecer e seguir suas vontades. Peça a Ele que lhe receba no seu aprisco de pastor. Peça a Ele que lhe deixe entrar pelas portas da salvação. Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi Ele quem morreu, Ele deu a sua vida, porque a vida lhe pertence. Ele pode dar e tomá-la. Ele deu a sua vida para que as suas ovelhas encontrassem a redenção, a entrada para a glória celestial. Ele diz ainda, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. É preciso conhecer a voz do Senhor, e conhecer não só no sentido de saber que foi Ele que diz, conhecer como vida, como prática nossa. Ele diz ainda em João 10, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ele estava falando aos seus discípulos daquele tempo, aqueles seus seguidores, e ele está dizendo que esse rebanho dele é muito maior do que se possa imaginar, não estava restrito a eles e nem ao povo judeu. E isso inclui a mim e a você. Nós devemos nos alegrar na certeza de que o Senhor deu a sua vida para resgatar ovelhas de todos os tempos e épocas e hoje. Ele diz, ainda em João 10, verso 27 e 28, estas, ou seja, as ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrancará das minhas mãos. Que segurança nós temos em estar nas mãos do nosso Senhor. É claro que Davi, no Salmo 23, ele se refere ao Senhor Jesus Cristo, que se identifica com o pastor em João 10. Quando nós dizemos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós estamos dizendo, Jesus é tudo o que eu preciso na minha vida. Ele é o suprimento de todos os meus anseios e necessidades. Ele é o salvador da minha alma. Ele me abriga em suas mãos e dali ninguém jamais poderá tirar-me. Então descanse nas promessas maravilhosas do Salmo 23 que se cumpriram para nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado por palavras maravilhosas que encontram o seu cumprimento no nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque diante de tantas lutas, necessidades que nós temos nessa vida, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Obrigado, meu Jesus, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, me tranquilizam. Diante das incertezas dessa vida, diante do vale da sombra da morte, mal algum as suas ovelhas precisam temer, porque o Senhor está presente para proteger, para suprir e para consolar. Estenda sua mão sobre suas ovelhas, que elas, cada um de nós, possamos erguer os nossos olhos e olhar para o Senhor que está presente e encontrarmos alegria e paz para além dessa vida. Muito obrigado por toda a sua bondade. Obrigado, Senhor Jesus, por ser esse pastor perfeito. Embora sejamos ovelhas imperfeitas, o Senhor é o perfeito pastor. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, meu Deus. Faça resplandecer seu rosto sobre nossas vidas, tem misericórdia de nós, sobre cada um de nós, sobre cada uma das suas ovelhas, em toda a terra. Levanta sobre nós o seu rosto, dá-nos a sua preciosa paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontre descanso nessas palavras, encontre descanso nas promessas do Salmo 23. Deus abençoe sua vida.